O Jornal da Record convida você agora a viajar até um tesouro brasileiro. Na série especial desta semana, nossos repórteres Ari Peixoto e Hugo Costa mostram um paraíso pouco explorado no sertão nordestino. A Serra da Capivara, com sua beleza exuberante, guarda um pedaço da história do homem na terra. Planaltos, serras, vales, cânions ancestrais e desenhos primitivos, herança de antigas civilizações. Estamos no Parque Nacional Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Um tesouro encravado no semiárido nordestino que deixa os visitantes com vontade de quero mais. Na realidade, nós estamos aqui pela terceira vez. O local é encantador e não tem como deixar de voltar aqui. Não tem foto que traduz a beleza, né? De forma alguma. E o conhecimento das pessoas, né? O que eles trazem pra gente. Não são só imagens, mas a história e como eles relatam e passam isso pra gente é fundamental pra gente entender o que é esse local, né? O parque foi oficialmente criado em 1979, mas antes mesmo disso já tinha nascido na cabeça desta senhora que mês que vem completa 90 anos. Paulista, filha de pai francês e mãe brasileira, a arqueóloga e pesquisadora é acima de tudo curiosa. Niede Guidon veio de São Paulo depois de ouvir que havia desenhos primitivos nas pedras da Caatinga. Eu vim com Fusca. Você veio dirigindo? Vim. Olha, quando eu cheguei aqui, a cidade de São Raimundo era só um povoado. Não tinha nada, absolutamente não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Depois é que foi tudo evoluindo. Mas o que faltava em infraestrutura no povoado sobrava em disposição para Niede. Quilômetros de subidas e descidas, de terra, de pedras, grutas, nada a fez desistir. Nem um ataque quase mortal de abelhas, testemunhado pelo seu Nivaldo, mateiro antigo e experiente, um dos primeiros guias da arqueóloga na região. Precisou ela correr para São Raimundo Nonato, lá onde tinha médico. Não. E o senhor também foi picado nesse dia? Fui, mas ela foi internada, nós não precisamos. Recuperada, ela convenceu o governo francês a enviar uma delegação arqueológica para analisar as pinturas. Estas foram as primeiras pinturas pré-históricas apresentadas a uma missão franco-brasileira, chefiada pela doutora Niede Guidon, na década de 70. Pelo ineditismo dos desenhos, ela percebeu de imediato a necessidade de construir uma estrutura que ajudasse a conservar esse legado milenar. Começava a nascer aí na mente da doutora Niede o Parque Nacional da Serra da Capivara. Porque eu fiz arqueologia em Paris, conhecia todas aquelas pinturas da França, né? Então eu vi que elas realmente tinham características de um povo desenvolvido que tinha feito aquelas pinturas. O parque fica a 530 quilômetros de Teresina, a capital do Piauí. É cercado por 4 municípios: São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Tem uma área fechada de 1.000 quilômetros quadrados, praticamente o mesmo tamanho da área urbana da cidade de São Paulo, e mais 350 quilômetros quadrados de área de preservação permanente no seu entorno, uma espécie de cinturão de proteção extra. Pelo seu valor histórico, em 1991, o parque foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a Agência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Um reconhecimento importante, porque no parque está a maior coleção de arte rupestre, pinturas pré-históricas ao ar livre das Américas. São 800 sítios arqueológicos catalogados, alguns nunca escavados. As pinturas mostram que a Serra da Capivara foi densamente povoada na pré-história. A maioria delas foi feita na cor ocre. Não se sabe se é mão livre ou se é algum tipo de objeto. Além das pinturas nas rochas, vestígios de fogueiras, ferramentas e cerâmicas encontrados em escavações como esta aqui permitiram aos pesquisadores identificar em até 58 mil anos a presença humana aqui na região da Serra da Capivara.
bem antes da teoria que até então era aceita sobre a chegada do homem ao continente americano. Até estas descobertas, a hipótese mais aceita era a de que os primeiros humanos entraram há 15 mil anos, vindos pelo Estreito de Bering, entre o que hoje são a Rússia e o Alasca, nos Estados Unidos. Congelado por causa da era glacial, o estreito teria servido de ponte natural para o deslocamento de grupos nômades asiáticos. A doutora Nied Guidon não nega a tese, mas diz que as provas encontradas na Serra da Capivara mostram que o povoamento também teria se dado pelo mar, que há quase 60 mil anos tinha um nível mais baixo e mais ilhas. Uma migração provocada pela fome. É difícil você dizer foi assim, porque há várias possibilidades. Até bem pouco tempo atrás, os cientistas americanos contestavam as provas encontradas na Serra da Capivara, porque, segundo eles, o material coletado seria apenas resquício de incêndios naturais e não de fogueiras organizadas. Mas a pesquisadora diz que hoje a situação é diferente. Hoje já mudou completamente, porque nos Estados Unidos eles já têm também datações muito antigas, quer dizer, à medida que avança a pesquisa, novas datas são descobertas e tudo vai mudando, né? Durante 5 décadas, Nied Guidon lutou pela criação e conservação do parque. Hoje, caminhando com dificuldade por causa de problemas nos joelhos, ela não faz mais seus longos passeios pelo parque. E modesta, rejeita o rótulo de visionária. Eu acho que eu tive muita sorte de vir aqui e de descobrir isso, né? Porque é o parque que é importante. A minha ação foi somente reconhecer essa importância e fazer o possível para que tudo fosse protegido e que pudesse criar, inclusive, uma fonte de recursos para a população local, porque era uma população muito, muito pobre. O turismo foi uma maneira de desenvolver a região. Amanhã você vai conhecer as pinturas pré-históricas mais famosas da Serra da Capivara.